Ele terá a missão de deixar o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Prometeu um time corajoso para disputar a competição. Você pode conferir mais sobre a equipe dele aqui em cima, no guia do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar hoje com Marquinhos Santos, técnico da equipe do Juventude. Antes disso, deixa o teu like, ativa as notificações, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente. E agora, vem comigo pro papo. Bom, hoje a gente tem um papo muito legal nessa prévia do Campeonato Brasileiro, porque chegamos ao final do guia, mas a gente não vai parar de produzir conteúdo durante a competição, é claro. Professor Marquinhos Santos, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente no Futre, para a gente poder falar um pouco mais sobre suas ideias, o início do Campeonato Brasileiro, que, pelo menos acompanhando as equipes antes desse início de competição, para mim promete muito. Acho que vai ser mais uma vez um campeonato de nível técnico muito interessante, muito competitivo. Então, obrigado mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente. Um grande abraço. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gabriel? Boa tarde a todos. Uma satisfação em estar falando com vocês, que tem tido aí muito trabalho, né? E um trabalho com muita qualidade. Meus parabéns. Bom, professor, obrigado. E sabe que para a gente falar desse Campeonato Brasileiro, você chega com uma equipe que recém-ascendida. A gente está acompanhando aqui justamente o Campeonato Gaúcho também, como a gente é da região sul, a gente acompanha de maneira mais próxima também. Vou começar justamente falando sobre isso. Como é que é essa expectativa para um campeonato que a mim... Assim, eu costumo dizer, quando a gente grava alguns podcasts, que o Campeonato Brasileiro me atrai mais do que para muitas pessoas. Elas ficam, nosso nível é muito baixo, não dá. Eu particularmente gosto. Eu acho que tem crescido, acho que tem evoluído, né, bastante o nosso nível aqui no Brasil. Como é que você vê esse início de Campeonato Brasileiro, que pelo menos a mim me parece que vai ser um campeonato muito competitivo mais uma vez esse ano, professor? Eu vejo dessa maneira, né, de que o Campeonato Brasileiro, até com atrativo de jogadores aí de renomes, retornando ao mercado brasileiro, essa mescla de treinadores aí, a chegada de treinadores do mercado internacional, de grandes nomes, vindo, acho que agrega muito, né, no cenário nacional. Acho que essa troca de conteúdo tático, de modelo de jogo, acho que é muito rico para o futebol brasileiro, né. O que me deixa assim entristecido ao longo dos anos é o que havia comentado anteriormente, por tantas as trocas, né, que se tem nos comandos das equipes, em que se perde muito trabalho e sempre é um ciclo não encerrado. Começa e já termina reiniciando um outro ciclo, um outro trabalho e assim sucessivamente. E com isto, a perda do futebol brasileiro ela é muito grande no conceito técnico, né, e também tático. Mas eu estou de acordo com você, acho que o futebol brasileiro tem a sua beleza, a Série A tem a sua peculiaridade, é um campeonato mais difícil do mundo, onde das 20 equipes aí, 7 a 8 entram em disputa credenciada ao título, né, dos quais aí 4 com eminência exclusiva da briga pelo título, né, e as demais sempre está sendo postulante aí ao título, a um bloco intermediário e contra o rebaixamento. Né? O Juventude é uma equipe que depois de 14 anos retorna à Série A, então a expectativa, a ansiedade do torcedor jaconeiro ela é muito alta, mas nós temos muito trabalho, tem que ter muito equilíbrio, né? Muita sabedoria e saber que no momento a competição do Juventude, até por questão orçamentária, é na parte de baixo da tabela. É o primeiro objetivo de permanência na Série A. Uma vez alcançado a permanência, aí sim, com empenho, com trabalho, para estar sendo postulante, aí estar brigando por uma das vagas da Sul-Americana, ela se torna aí num ponto de 2 vitórias aí, né? Numa questão de 2 vitórias para que possa alcançá-lo. Agora, sabe, professor, você falou da questão de troca e antes de terminar o guia já tinha 2 trocas, né? A gente teve a saída no Atlético Goianiense no Corinthians, enfim, o futebol é muito dinâmico, a gente brincou que 20 dias é muito no futebol brasileiro, 20 dias é muito tempo de espaço, mas de uma maneira geral, você falou do tempo de treino, dessas mudanças de modelo. Eu acho que esse é o grande desafio também quando a gente fala de um futebol pandêmico, né? A pandemia ainda não se encerrou, a gente tem calendários apertados, jogos em sequência. Como fazer para lidar com pouco tempo de treino, a necessidade de ganhar para se manter no cargo? A gente fala sobre isso porque a gente sabe que aqui acontece essa dinâmica, ao mesmo tempo que 2 vitórias elas te dão uma condição boa, 2 derrotas elas também te dão uma condição complicada. Como tentar gerir isso de treinos, pouco tempo, necessidade de vencer, enfim, como gerir isso tudo?
Olha, Gabriel, eu sempre digo assim que você tem que, no futebol brasileiro, ainda mais nesse calendário maluco, né, que nós estamos aí, que temos, que já era e tornou-se ainda pior com a pandemia, nós temos que otimizar o tempo e saber aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então, quando tu fala, principalmente da parte tática, né, tu tem que ser muito assertivo e muito direto. Não tem como tu perder muito tempo. Tem que ser, o teu modelo de jogo tem que estar muito bem construído e os atletas têm que entender melhor do que todos. Então, por isso a importância do estadual se deu aí para essa preparação, aonde nós conseguimos implementar que não é um modelo de jogo simples de se entender, em que o atleta requer um tempo maior para entender esse contexto e esses conceitos de jogo apoiado, jogo reduzido, ocupar o espaço, né, dentro de campo em função da bola, mas nós temos conseguido aí desenvolver esse trabalho e acreditamos que poderemos aí, apesar do pouco tempo de um jogo para outro, estar evoluindo a equipe. Inclusive, deixa eu lhe perguntar, junto com você está fazendo trabalho com o Eduardo Barros, que é um cara que a gente entrevistou aqui, como é que tem sido esse trabalho com ele? Me parece, a gente entrevistou ele certa vez, vocês são caras que gostam muito desse jogo um pouco mais posicional, com um jogo bem apoiado, a saída desde o goleiro, né? Ele fez isso muito no Atlético Paranaense lá. Como é que tem sido esse trabalho para implementar aos poucos? Porque muitas vezes talvez seja meio contra a cultura do que a gente acostumado a ver no nosso futebol. Como é que tem sido para trabalhar isso com os atletas que, acompanhando os jogos, parece que entenderam muito bem essa dinâmica? Tem sido muito bacana, assim, o Eduardo é um profissional jovem também, que vem procurando seu espaço, teve a oportunidade no Atlético Paranaense, né, e dentro da possibilidade ele acabou integrando a nossa comissão técnica e que vem agregando muito, né, e a gente tem desenvolvido bem os conteúdos de trabalho, acho que é importante ter esta posição, né, de que o auxiliar ele também tem esse conceito, também tem esse entendimento e esse conhecimento, porque auxilia muito na dinâmica, principalmente na abordagem ao atleta de maneira individual. Onde eu faço a abordagem coletiva, ele faz a abordagem individual. E isso nos ajuda e me ajuda muito a ganhar tempo, a otimizar tempo para essa proposta de jogo, para esse modelo de jogo, né? Como tu bem colocaste, não é um modelo simples, mas que com a informação correta você ganha tempo e o atleta acaba primeiramente ele sempre tem a desconfiança, mas depois que enxerga o resultado, depois que consegue ver a evolução dele individualmente e consequentemente taticamente, né, num contexto mais coletivo, aí ele acaba e passa a acreditar ainda mais no trabalho. E acho que isso é muito legal da gente falar, professor Marquinhos, que você falou da jogador ter essa desconfiança, eu acho que é natural, o novo ele traz aquela questão às vezes de desconfiança. Como é que são essas conversas? Porque gerir um grupo também não é uma barbada, né? Não é algo simples, a gente está lidando aí com 30, 32 jogadores, enfim, caras que pensam diferentes, caras que têm características diferentes, para colocar em pauta e você fazer essa mudança de estilo, que não é da noite pro dia, a gente está falando isso já desde o início do programa, que não é algo da noite pro dia, mas como fazer e só o resultado trazer esse convencimento, ou você consegue aos poucos, no treinamento já mostra uma coisa, ó, aqui você já traz algo diferente, como é feito esse convencimento além do resultado? Gabriel, na verdade eu sempre digo que é um processo homeopático, né, a conta-gotas, mas é importante porque o atleta ele consegue assimilar de diferentes maneiras, não só no verbal, né, o visual é importante, então nós usamos muito material de vídeo, né, o departamento de análise, eu sou um treinador que gosto de estar com o analista sempre embaixo do braço, é uma exigência minha de que viaje, de que esteja sempre presente, até mesmo no treinamento, porque ele precisa entender primeiro o modelo de jogo, né? Como é que é construído o modelo de jogo para que ele possa analisar também a nossa equipe e não só o adversário. Então a gente passa muito material, muito vídeo, muita análise, exemplos de equipes que jogam de uma maneira semelhante, né? Similar, e isso ajuda porque traz modelos brasileiros, modelos de equipes europeias, e o atleta ele acaba aceitando melhor, né? Então você tem que saber a maneira de abordar o atleta para que ele possa ter esse reconhecimento. E quando os resultados acontecem, como tu bem colocou, em treinamento, e aí o treinamento é reproduzido nos jogos e o resultado vem, é bom demais, né?
é um fechamento de um processo aí, de um circuito muito bom, quando se tem esse êxito, e o atleta daí passa a confiar, passa a acreditar ainda mais, como eu falei anteriormente. Agora, a gente indo para a parte mais do time do Juventude, professor, a gente está vendo alguns nomes que podem começar a ganhar vaga, a gente já vê nomes que estão chegando, né, na equipe, o caso do Chico, que a gente ainda não viu nos jogos, né, em si. Como é que você tem pretendido para fazer essas ideias e colocando o jogador que já estava treinando com vocês, nessa preparação para o campeonato, jogadores que estavam chegando, seja na defesa, seja no meio? Como é que você quer fazer essa transição? Porque é claro que a gente sabe que não dá para colocar da noite para o dia um jogador, né, se adaptando na equipe. Como é que você pretende fazer essa transição pro campeonato com esses reforços que estão chegando agora? Eu creio que seja um processo natural, né? Eu sou um treinador que, independente do nome, da marca ou de onde jogou, para mim o tratamento ele é igual com todos, dependendo da idade, do mais experiente ou pro atleta que está iniciando, como no caso do próprio Sorriso, que teve um destaque aí no campeonato estadual, e que é um atleta com 19 anos, que é o seio das categorias de base e que encaixou muito bem na nossa equipe. Então, aos poucos, acho que os treinamentos, eu sempre digo que o campo escala, né? Quem escala não é o treinador, então o campo, os treinamentos têm demonstrado isso. Infelizmente não chegamos à decisão do Campeonato Gaúcho, mas eu acho que tudo tem que olhar da forma positiva, e em tudo também tem o lado negativo. O lado negativo de não estarmos na disputa do título, claro que gostaríamos, porém o lado positivo é que tivemos um tempo bom para que pudesse encaixar esses atletas que chegaram, para que pudesse observá-los de uma maneira mais fidedigna, né, em relação à treinabilidade, em relação aos treinamentos, à oportunidade, e acredito que houve uma evolução. Os atletas têm se entregado muito aos treinamentos, estão entendendo a responsabilidade, depois de 14 anos, de representar o Juventude na Série A, e claro que todos nós, dentro dessa oportunidade, queremos fazer o melhor, porque é onde encontra-se a primeira prateleira do futebol brasileiro. Então é uma oportunidade única para todos nós. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa equipe quando a gente fazia a análise, e aí é uma curiosidade, porque eu acho que as bolas paradas, elas têm decidido muitos jogos, né, professor? Isso para mim, algo muito, assim, eu não lembro se tinha um estudo que era de 20% ou 15% dos gols estavam saindo de bola parada. Mas quando a gente observa as cobranças do Juventude, em vários momentos a gente vê todos os jogadores fora da área para invadir a área. Eu queria entender como é que funciona para você chegar à conclusão que talvez isso gere uma vantagem muito boa, talvez ganhando na marcação individual, na marcação por zona. Como é que você chegou à ideia de essa forma de atacar um escanteio talvez sirva para atacar equipes que marcam individual? Como é que funciona isso, professor? Não precisa dar um pormenor, não é para dar dica para os adversários, mas como é que surgiu essa ideia? Na verdade a gente analisa muito o futebol europeu, né? E aí, vendo alguns vídeos, alguns escanteios, nos surgiu a ideia, e é um modelo que eu trouxe até mesmo, né, quando treinei o Fortaleza, num jogo pela Série C, na oportunidade, acho que foi contra o Cuiabá, o comandante era o Fonseca, acho que era o Fonseca, o Roberto Fonseca, treinador do Cuiabá, e tinha uma marcação individual. E aí eu lembro que muito atrás eu tinha tido a oportunidade de ver uma jogada ensaiada, né? Sim. E dessa marcação individual. E aí surgiu justamente essa medição da área, né? Em que é o atleta atacando o espaço, vindo de trás, e ele teria maior chances, isso estatisticamente, para ocupar o espaço lançado, né? Como o atleta, quando vai arremessar vai entrar no garrafão no basquete, sim, ele coloca o pé ali e faz o arremesso. Ele ganha alguns centímetros ali que são determinantes para trabalhar a sua força. Então, dentro desse estudo, eu comecei a colocar essa situação, e tem dado certo, né? Tem dado certo com algumas alternâncias de jogadas, né? Sendo sim, na bola fechada, sendo na bola aberta, já temos algumas surpresas aí para o Campeonato Brasileiro, de 2 a 3 aí de jogadas curtas aí, que pretendemos implementar já nas primeiras rodadas.
Uma curiosidade quando você fala de fazer esse trabalho de surpreender o adversário, por exemplo, vocês preparam uma jogada ensaiada, digamos que ela venha a dar certo, que é obviamente todo o planejamento do treinador, mas se ela dar certo ou não, geralmente se repete, essa é uma coisa, por exemplo, assim, porque o outro time já analisou ou não, como é que vocês planejam isso? Porque às vezes se o time já viu, isso aqui é muito diferente para ser de novo, se repete coisas nesse sentido quando vocês estão pensando em outras jogadas, professor? Eu creio sempre que para você buscar excelência, se faz necessário a repetição. Sim. Então, por mais que se tenha, e hoje não tem segredo para ninguém, né? Acho que hoje todo mundo conhece todo mundo aí. E, então Tudo depende de quem vê, né? Depende de quem vê. E a forma como vê, né? E a forma como vê. Então, acho que alguns detalhes de um jogo para o outro, dentro de estratégia, em função do adversário, a gente altera. Mas não tem como você ter também e preparar uma gama de, vamos colocar... Não vai ter 60, 70 para cada rodada. Não tem como. Então, tu tem que ter as variações pequenas que sejam, né, para tentar surpreender o adversário, mas elas sempre acabam se repetindo. E isso os pormenores que são sempre esses detalhes assim que eu acho que são os mais interessantes, professor. E aí eu tenho mais uma questão que eu acho que é bem legal da gente colocar aqui para conversa, que é quando a gente fala do resultado e desempenho. A gente falou de colocar um modelo em prática, a gente já falou sobre a questão de resultado, é muito determinante aqui no futebol brasileiro, e em alguns momentos a gente poderá ver o Juventude, e eu não quero usar o termo simples porque eu acho que nada é simples. Para montar, não existe um modelo simples, mas tentando, eu não sei se a palavra certa, se não tiver essa, você me corrige, mas tentando simplificar um pouco para conseguir vitórias, além do desempenho em um certo momento, ou vai tentar se manter esse modelo, ser mais fiel possível ao modelo de maneira geral, professor? Gabriel, eu já tive uma fase da carreira, né, quando comecei em 2012 no Curitiba lá atrás, em que o que me impulsionou a ter a oportunidade, sendo na época o treinador mais jovem do Campeonato Brasileiro e um dos mais jovens do mercado, foi justamente a coragem, né, coragem de criar, coragem de fazer. E em determinado momento eu perdi essa coragem, como é normal e natural, depois de tu vai se calejando, né, no futebol profissional, vai tomando tanta porrada e passando por tantas coisas, mas eu entendi também que me privei de muitos conceitos de jogo em que não fui feliz trabalhando e acabei perdendo emprego da mesma forma, como se eu tivesse tido a mesma coragem. Então, pode esperar uma juventude corajosa, uma juventude que vai jogar para frente, vai procurar ter a bola, mesmo diante da dificuldade de se jogar contra um Atlético Mineiro, um Flamengo, o Inter, assim como foi na semifinal do Campeonato Gaúcho, mas de maneira nenhuma nós fomos covardes. Nós procuramos jogar uma pós-perda com muita intensidade, né, uma marcação alta em cima do Internacional. Então é esse Juventude que acho que o torcedor quer ver e o futebol brasileiro precisa, né? Eu acho que estamos cansados aí de vermos aí trabalhos e situação de futebol que tu trabalhe pelo resultado e para manter o emprego. Então acho que desprendi desse momento e vou cultivar aquilo que eu gosto, que eu acredito dentro do futebol, para oferecer sempre o melhor para o futebol brasileiro. Agora a pergunta para a gente fechar e de observação que pelo menos me chamou a atenção. Você imagina esse campeonato com mais times tentando propor esse jogo? Porque quando a gente olha as equipes, muitos treinadores que gostam de ter esse time saindo pelo chão. E aí, claro, pode ser que alguns tenham essa questão contra times de maior força, de querer entregar a bola para o adversário para tentar um contra-ataque, mas você imagina um campeonato brasileiro onde mais times tentando propor jogo esse ano, professor? Gabriel, acredito que sim. Acho que nos últimos anos a estatística apresenta e mostra isso, né? E com a chegada dos treinadores estrangeiros está muito nítido. E precisávamos dessa evolução também. Não sou contra do treinador estrangeiro vir, assim como nós também angariamos aí nossas oportunidades fora do país. Em relação a isso, a única coisa que discordo é a forma como nós somos cobrados fora por conta de alguns documentos, né, legais para trabalhar nos países, e os treinadores que aqui chegam são poucos cobrados, né? E a tolerância com eles são maiores do que conosco. Mas eu acredito que isso impulsionou um futebol para frente, um futebol ofensivo, e tem tudo para que esse Campeonato Brasileiro seja,
nos números, né, eu acho que os melhores dos últimos anos, com tantos treinadores aí com pensamento propositivo, com pensamento de jogar para frente, acho que tem tudo para, estatisticamente pelo menos, termos aí um campeonato brasileiro ofensivo. Tomara que a gente possa acompanhar mais um grande campeonato brasileiro. Bom, professor Marquinhos Santos, de novo, obrigado mais uma vez pela gentileza, né, por nos atender aqui. Sabe que você é da casa, sempre que quiser a gente está à sua disposição quando precisar. E mais uma vez, obrigado e boa sorte com Juventude nesse campeonato brasileiro. Eu que agradeço, Gabriel, acompanho, cara, assíduo de vocês aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Mande um abraço ao Henrique aí, que esteve conosco aqui, torcedor de Juventude, né? E a gente sabe do tamanho do trabalho que vocês fazem. Parabéns, acho que o futebol precisa disso e nós enriquecemos com profissionais como vocês, qualificando ainda mais o trabalho. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo, deem sugestões de entrevistas que vocês gostariam aqui no canal, vídeos que vocês gostariam que a gente falasse também ao longo do Campeonato Brasileiro, do futebol europeu ou conceitos táticos. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, porque isso é importante pra gente. Até a próxima.